receber aqui no espaço e ao Gustavo, que vai nos apresentar, falar um pouquinho sobre a filosofia da música, que é uma verdadeira paixão para todos nós, né? Gustavo, por favor. Bom, se quiser começar a gravar. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, por essa oportunidade para a gente conversar um pouco sobre esse paradigma diferente da filosofia clínica. Agradeço a cada um de vocês, agradeço também ao Firentim, que acabou de sair, que é quem administra esse espaço. Agradeço também a Luana, que sem ela a gente não poderia ter feito a organização desse nosso encontro. Bom, o tema do nosso encontro aqui, da nossa conversa, boa tarde, a gente está começando agora. Desculpa, acabei de fazer os agradecimentos, inclusive ao Fiorentino, que é um agradecimento especial, né? Então, o tema do nosso encontro aqui hoje é a filosofia clínica. O que é isso? Filosofia clínica. Em primeiro lugar, definir filosofia já não é uma coisa simples, né? Os filósofos estão aí há 2.600 anos tentando entender aquilo que eles fazem. Como o próprio Aristóteles já dizia, a própria definição da filosofia já é filosófica. Mesmo para você dizer que a filosofia não faz sentido, é desnecessária, você já está fazendo filosofia. E você vai ter que justificar racionalmente por que ela é desnecessária. Então, a própria definição de filosofia é problemática. E ainda mais problemática ela se torna quando a gente associa a essa palavra o termo clínica. Filosofia, mas não é somente a filosofia, é uma filosofia clínica. E a gente vai dar algumas voltas aqui em torno desses conceitos para que a gente consiga chegar a um esclarecimento do que isso significa, de como isso funciona. Tá? Bom, antes de mais nada, eu queria lembrar que isso daqui eu espero que seja uma conversa e que, portanto, qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer observação, qualquer discordância será muito bem-vinda, inclusive enquanto eu estiver falando. Tá? Você não precisa esperar até o final para fazer perguntas. Perguntas, comentários, etc., podem ser feitos durante a exposição e depois da exposição, se você preferir. Tá? Muito bem. Filosofia, em primeiro lugar, o que é isso? Alguém pode dizer, filosofia é aquela palavra grega que significa amor, ou amizade, pela sabedoria. Ok, mas isso, na verdade, não define nada. Se você pergunta para o filósofo o que ele faz, ele não fala, eu amo a sabedoria, esse é o meu trabalho, amar a sabedoria. Não faz sentido. Melhor dizendo, faz até um certo sentido, como Platão mostra no banquete. Mas não define com clareza qual é o trabalho do filósofo. E qual é o trabalho específico do filósofo? Como é que a gente pode entender o que é isto, a filosofia? Uma maneira que eu acho que é bastante interessante é tentar entender a filosofia a partir justamente do tipo de trabalho que os filósofos empreendem desde o início da própria filosofia. Desde aqueles que a gente hoje em dia chama os pré-socráticos, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, o que eles estavam fazendo?
Recentemente, alguns filósofos e historiadores da filosofia redescobriram algo que está presente em toda a tradição da filosofia, que é o fato de que toda filosofia é essencialmente uma filosofia que existe para que o homem se posicione melhor diante de si e diante do mundo. É a ideia, por exemplo, de que toda filosofia, toda tradição filosófica consiste de exercícios filosóficos que são, no fundo, exercícios espirituais. E essa redescoberta da filosofia como exercícios espirituais, do ponto de vista da filosofia acadêmica do século XX, é bastante recente, embora perpasse toda a filosofia do século XX. Por exemplo, interessante notar que um pensador super famoso como Foucault só se deu conta disso no final dos anos 70. E as últimas reflexões dele, que pensavam sobre especialmente o cuidado de si, a ética em relação a si mesmo, derivaram justamente da percepção de que toda a tradição da filosofia na qual ele estava inserido dizia respeito a essa questão, ao cuidado de si, a ética em relação a si mesmo, né? E até que ele morreu, uns anos depois de começar a trabalhar nessa linha. E de fato, se a gente pega desde os primeiros filósofos até hoje, toda a filosofia acadêmica, tradicional, mas a filosofia de verdade, consiste de uma série de propostas que visam a transformar as nossas representações a respeito de nós mesmos e a respeito de tudo o que existe, com um determinado sentido. Esse sentido é tornar tudo mais passível de ser suportado por um lado e controlado por outro lado por nós mesmos. Como assim? Tudo suportado e tudo controlado? Há coisas, como diziam os históricos, que nós podemos controlar, e há coisas que nós não podemos controlar, e cujo único controle sobre essas coisas é o controle interno, o controle que nós exercemos sobre nós mesmos. O que nós podemos controlar no mundo? A única coisa que nós podemos controlar no mundo, na verdade é um monte de coisa, mas corresponde a um único objeto. O que pode ser controlado por cada indivíduo? A sociedade? Não. A política? Não. A ciência? Não. Exatamente, você pode controlar a si mesmo. E mais ainda, mais do que as suas próprias ações, porque você pode estar atado a uma cama, tá? Sem conseguir agir concretamente. Você pode controlar as suas representações. Você pode refletir sobre o que você pensa e assim transformar o seu pensamento. E o que você não pode controlar? Todo o resto. Sua família, seus filhos, seus pais, seu trabalho, a sociedade em que você... Isso tudo é o incontrolável. Né? Boa tarde. É interessante que um dos primeiros filósofos, nosso querido Heráclito, já se referia com muita clareza a essa questão. O significado preciso da atividade que ele fazia, filosofia. Heráclito tem uma série de
trechos ou de passagens que conseguiram sobreviver ao tempo, muito curiosas. A gente pensa logo no Heráclito, aquele que dizia que tudo flui, não se pode entrar no rio duas vezes, mas tem muito mais coisa do que isso. Por exemplo, quando Heráclito, na cidade italiana de Éfeso, que é uma colônia grega, começa a questionar o pensamento mitológico, em que termos ele faz isso? Ele começa a questionar o pensamento mitológico justamente como representação cultural e pessoal. Ele diz: os gregos têm um nariz afinado, bem fininho. Os egípcios não. O nariz dos egípcios é achatado e largo. Os beócios têm determinada característica. E os deuses de cada região seguem as características da sua população, os trácios, etc. Todos os deuses têm as características do povo no qual eles são cultuados. O que isso significa? E ele ia além. Ele dizia: se os bois acreditassem em deuses, os deuses bovinos seriam quadrúpedes, teriam chifres, comeriam capim. Esse comeriam capim não coloca ali claramente não, mas ele não escreve isso, mas é uma acréscimo que eu faço para lembrar que os bois teriam deuses, seriam bois. O que Heráclito quer dizer com isso? Alguém? Lembremos que naquele período, passagem do século VI para o século V a.C., dos anos 500 aos 400 a.C., a cultura grega era profundamente ligada, assim como era também o egípcio, da Pérsia, dos macedônios, de todos os lugares, na época, era profundamente ligada à mitologia, à religião oficial. Era a mitologia que determinava as festas, os feriados, as celebrações, as guerras, tudo era em função dessa representação de mundo. E o negro é a representação sistematizada por Homero e Hesíodo. Mas isso todo mundo já sabe. Quando o Heráclito começa a afirmar que os deuses são referentes à cultura nas quais eles são adorados, o Heráclito começa a dizer: olha, aquilo que é mais fundamental no mundo de vocês, aquilo que é mais fundamental na vida de cada um, e mais ainda na vida da sociedade, da política, da cultura, isso tudo é função de uma representação. Nós somos aquilo, fazemos aquilo que nossa representação de mundo nos informa. Tudo no mundo humano é função da nossa representação. Então, os deuses existem, de certo modo, sim. Existem como representação. De certo modo, não. Se você procurar fora do ser humano os deuses, você não vai encontrar. Isso significa que eles têm uma existência menor, diferente de todas as outras coisas? Não. Porque todas as coisas são como nós as conhecemos, porque são nossas representações. Vejam, um pensamento que não é trivial, que não é simples, que tem a sua sofisticação, está presente lá no século VI a.C. Platão segue o mesmo caminho. Lembremos que Platão descreve Sócrates na prisão, um diálogo conhecido como Fédon. E Sócrates, nessa prisão, estava lendo, escrevendo poesia, o que acaba com aquele mito de
Sócrates nada escreveu, ele escrevia, só que os poemas que ele escrevia, inclusive se referindo a Éspio, se perderam, né? Mas Platão coloca Sócrates escrevendo, estudando e escrevendo. E Sócrates, na prisão, esperando a sua execução, depois da sua condenação, por impiedade e por corrupção dos jovens, Sócrates estava lá enquanto um dos seus alunos, um dos seus seguidores jovens, vai até ele e pergunta o que estava fazendo naqueles dias. E Sócrates falou: olha, encontrei um livro, estou lendo um livro do Anaxágoras. Quem era o Anaxágoras? Era um filósofo um pouco anterior ao Sócrates, que descrevia tudo em função das homeomerias. O que seriam as homeomerias? Seriam as semelhanças, as identidades entre todos os graus da realidade. A gente pode resumir isso naquela frase, aliás, naquela posição muito comum, inclusive entre os filósofos naturais do século XVII e XVIII, que diz: o mundo do infinitamente pequeno é semelhante ao mundo do infinitamente grande. Então, as homeomerias são as concepções, na verdade é uma concepção de que toda a realidade se realiza em dimensões que são idênticas em todas as escalas. Na escala do infinitamente pequeno, da microfísica, a gente poderia dizer hoje em dia, na escala do nosso mundo, na nossa escala humana, na escala do infinitamente grande, do universo. Seria você pensar, por exemplo, que o Big Bang poderia ser nada mais do que um evento de uma partícula num grau de realidade infinitamente maior do que o nosso. E cada partícula que a gente quebra, por exemplo, num colisor de partículas, como o LHC, poderia dar origem a um Big Bang. Mas os tempos são diferentes. Bem, mas nas dimensões diferentes, tempos diferentes, podem corresponder a realidades completamente diferentes, a passagens de tempo completamente diferentes. O próprio Einstein já demonstrava que em velocidades próximas à da luz, o tempo corre de maneira completamente diferente. Então essa é a ideia das homeomerias. E com essas concepções, o Anaxágoras, que era um materialista acima de tudo, tentava explicar toda a realidade. O Sócrates, lendo Anaxágoras, começou a ler o livro de Anaxágoras, chamado, como muitos livros eram chamados naquela época, sobre a natureza. O Sócrates, lendo, explicou que ele, em primeiro lugar, achou que estava diante da resposta para as grandes questões da filosofia. Anaxágoras colocava o seu pensamento, inicialmente, como uma resposta. O que é filosofia? É isso aqui. Lembrando, estamos falando ainda da questão, o que é filosofia. O que é filosofia? Isso aqui que está no meu livro. E o Sócrates conta que então ele foi animado, e leu e continuou lendo, e chegou ao fim, achando que a promessa do início do livro não se realizava. É uma promessa que não conseguia se cumprir. Por quê? Nas palavras de Sócrates, Anaxágoras descreve o mundo, mas não o explica. Ele tem um pensamento que é poderoso no sentido da descrição de como as coisas acontecem, mas não o porquê das coisas acontecerem. Porque, por exemplo, conta Sócrates, eu estou aqui sentado nesta cadeira, lendo o livro de Anaxágoras na prisão, sendo que anteontem os meus alunos subornaram os guardas, os guardas fingiram que estavam dormindo, deixaram minha cela aberta
para que eu pudesse fugir. Vocês lembram dessa passagem, né? Pois bem, eu não fugi, eu não estou na costa da Sicília, eu estou aqui. Anaxágoras consegue descrever o fenômeno de Sócrates estar aqui sentado. Ele consegue descrever, hoje em dia seria o seguinte, descrever de forma, talvez numa ciência que fosse muito avançada, descrever até mesmo a situação de cada molécula do meu corpo, descrever as ligações químicas entre os átomos de cada molécula do meu corpo, descrever todas as forças que estão aqui em atuação nesse momento. Isso Anaxágoras faz, do ponto de vista da ciência antiga. Mas Anaxágoras não explica por que eu estou aqui e não na Sicília. Por que eu estou sentado? Por que eu estou estudando Anaxágoras? Anaxágoras não vai às verdadeiras causas da realidade. Vejam bem, de um lado, a gente tem Heráclito afirmando que tudo no mundo humano é representação. De outro lado, a gente tem o Sócrates buscando as verdadeiras causas, a verdadeira explicação, e não apenas uma mera descrição da realidade. E qual é a finalidade última do pensamento de Sócrates? Quem aqui estudou filosofia sabe que Sócrates constrói toda a sua filosofia em torno de um único núcleo de problemas. Qual era a grande questão do Sócrates? Era a questão ética. O que devo fazer? Como devo viver? E para encontrar a explicação ou uma resposta justificada, né, que a própria definição de Sócrates para conhecimento é uma crença verdadeira justificada, para encontrar isso é necessário encontrar as causas sob as quais as representações funcionam. Ou por que nós temos as representações que temos? Se a gente pegar toda a história da filosofia, dos filósofos menos sofisticados aos filósofos mais sofisticados, a questão se resume a precisamente esta. Todos os filósofos estão interessados em tentar desvendar as causas pelas quais nossas representações são aquelas que são. Se a gente pega desde a filosofia antiga, com Aristóteles, passando por toda a filosofia medieval, chegando até a filosofia do século XXI, com as neurociências, com a filosofia que se aproxima da história, da sociologia, da história das ideias. Eu citei Foucault, por exemplo. O que Foucault faz quando ele escreve a História da Loucura, sua tese de doutoramento? Livro clássico. Ele está tentando mostrar por que nossas representações sobre a loucura são aquelas que são. Por exemplo, o que Wittgenstein faz na primeira metade do século XX, Wittgenstein tenta revelar as causas pelas quais as nossas representações de mundo a partir da linguagem que temos são aquelas que são. O que as neurociências fazem em conjunção com a filosofia, com a biologia? Elas tentam revelar as causas pelas quais as nossas representações são o que são. É isso que talvez distinga a filosofia em relação a todos os conhecimentos, a todas as ciências, a todas as práticas. A gente tem física, tem química, tem matemática, tem ciências ocultas, tem uma série de conhecimentos que a gente pode adquirir.
Agora, dentre esses conhecimentos todos, se a gente começa a questionar as razões pelas quais aqueles conhecimentos se aparecem daquela maneira, a gente não vai estar estudando física, química, matemática, ciência, a gente vai estar estudando a filosofia desses conhecimentos. A partir do momento que um físico começa a se questionar por que as representações que ele obtém naquele instrumento concreto são daquele jeito, por que aquelas representações existem daquela maneira, nesse momento o físico deixa de fazer física e começa a fazer filosofia da física. É claro. Até aqui, ok? Alguma pergunta, comentário, questão, problematização, discordância? Ótimo. Muito bem. E para quê? E aí entra o conceito dos exercícios filosóficos, exercícios espirituais. Eles têm uma dupla função. Toda filosofia contém os seus próprios exercícios, de um modo mais claro ou mais implícito. E o que são esses exercícios? São práticas de transformação da representação. Qualquer filosofia que meramente descreva as causas das representações que nós temos, dos conceitos que nós temos, do porquê que a gente pensa dessa maneira, mas não indique um modo da gente transformar esses conceitos que nós possuímos, não sugira uma transformação, qualquer filosofia assim seria inócua, e na verdade não existe. Toda filosofia é difícil de ser estudada porque produz uma transformação mental, uma transformação conceitual, no nosso plano do entendimento mental das coisas. E a filosofia, no fundo, toda a filosofia digna desse nome, pretende, por meio dessa transformação no plano mental, essa transformação conceitual, no nível da representação que nós temos, representação consciente, fazer uma transformação no nosso ser integral. Toda a filosofia que você pensar, até as filosofias mais estéreis do ponto de vista espiritual ou aparentemente estéreis, como por exemplo, peguemos aqui a Escola de Viena, o positivismo lógico, que pretende recusar toda a metafísica. Mesmo essas filosofias, mesmo a Escola de Viena, procura operar uma transformação, uma conversão do ser em quem estuda aquele pensamento, em quem estuda, por exemplo, o Reichenbach, em Karma. E que conversão é essa? Uma conversão na direção de uma espécie de limpeza mental em relação a todos os elementos que não sejam justificados pela lógica ou pelo experimento. Corretamente ou incorretamente, isso não vejo nem fazendo sentido colocar essa distinção, é uma conversão espiritual. Quando você procura fazer uma espécie de, como dizia Bachelard, se referindo, inclusive e influenciado inclusive pela Escola de Viena, uma psicanálise do conhecimento objetivo, ou seja, psicanalizar, entre aspas, todas as suas representações para ficar somente com aquelas que correspondem àquilo que é lógico ou àquilo que é experimental do conhecimento. O que está em jogo aqui é uma conversão do ser. Aqui há a proposta de uma transformação das representações. Diga o que você está pensando. Pode falar. Em relação a esse conceito do Bachelard, da psicanálise do conhecimento objetivo, tá bom. E a gente, quando a gente tem alguma prática de sala de aula, e eu dou aula há 18 anos, né? A gente logo percebe quando tem alguma questão. Eu acho que tem. Então tá bom.
Muito bem. Então a gente tem aqui, uma tese que eu acho que corresponde à prática da filosofia para a gente entender o que ela significa. E daí a gente vai passar para a filosofia clínica. A filosofia pode ser compreendida, eu acho com bastante precisão, com bastante clareza, se a gente estuda toda a história do pensamento filosófico presente nos textos da tradição. A filosofia corresponde, em primeiro lugar, à busca pelas causas das nossas representações, ou seja, numa linguagem mais simples. A filosofia busca explicar por que nós pensamos do jeito que pensamos e como nós podemos fazer uma representação mais adequada de acordo com aqueles princípios que a filosofia defende, que são sempre princípios metafísicos, ainda que seja uma filosofia que recusa a metafísica. Ou, em outras palavras, como nós podemos agir, o que nós devemos pensar para que a gente possa ter uma compreensão mais acertada da realidade e, consequentemente, agir da maneira certa. Então a gente tem essas três bases que estão presentes lá nos primeiros filósofos e em toda a filosofia. Entender por que a gente pensa do jeito que a gente pensa, saber como a gente pode transformar esse nosso pensamento na direção de um pensamento mais adequado que nos permita viver melhor. Ponto. A gente pode entender a história da filosofia do século VI a.C. até 5 de março de 2016, a partir desses termos. E nesse sentido, a filosofia vai se aproximar, evidentemente, a todas as outras tradições não ocidentais, ou de origem não ocidental, de maneiras de compreender a realidade. No fundo é isso que o ser humano quer. Em todos os lugares, seja da tradição ocidental, seja da tradição oriental ou de qualquer outra tradição, a busca essencial do ser humano é viver melhor. A filosofia propõe um caminho específico, que é um caminho que enfatiza e valoriza a questão da representação conceitual, consciente ou inconsciente da realidade, ou da realidade como representação. Outras tradições vão enfatizar outros caminhos, né? Mas todas elas, no fundo, estão visando ao mesmo objetivo, que é levar-nos a ter uma vida melhor. Ok? Filosofia. E essa clínica da filosofia, o que significa? Filosofia clínica. Muito bem. Vou contar uma pequena historinha, muito breve, que é a seguinte. Nos anos 80, um médico gaúcho, chamado Lúcio Pagno, estava fazendo estudos em psiquiatria, mas com muita insatisfação em relação às práticas da psiquiatria. Até porque nesse momento, nos anos 80, já havia 30 anos que um movimento de dentro da psiquiatria estava se formando na direção do questionamento do próprio conceito de doença mental. Por exemplo, há um artigo muito famoso do Dr. Satz, dos anos 50, 1952, se eu não me engano, que fazia no seu título a seguinte pergunta: existem doenças mentais? E a resposta que ele dava é taxativa: isto não existe.
Ou se trata de uma doença do corpo, ou se trata de outra coisa que não é doença, que é uma questão relativa a uma diferença nas representações de mundo entre aquele que tem o poder de ser o médico, e, portanto, definir que a representação do outro está equivocada, e aquele que é o paciente, aquele que sofre, que tem um pathos no sentido tanto de doença, como no sentido de sofrer a ação. Pegando lá no radical etimológico. Então, ou é uma questão, por exemplo, de alguém que, por exemplo, levou uma pancada na cabeça e um traumatismo craniano e perdeu parte do cérebro, ou qualquer coisa nesse sentido, e que realmente é uma doença que não é mental, é física, problema físico. Ou então o problema não é uma doença mental, é um problema relativo às dissonâncias das representações da realidade entre as diferentes pessoas. Só que aquela que tem mais poder coercitivo, ganha daquela que não tem poder. E a gente lembra que em Itaguaí, na pena de Machado de Assis, aconteceu algo semelhante. Vocês entendem que eu estou me referindo ao alienista, que trata exatamente desse assunto, a doença mental como algo que corresponde, na verdade, a uma questão de poder, como aliás o próprio Foucault apresenta na história da humanidade. Só que antes disso, um próprio psiquiatra, o Dr. Satz, basta você encontrar na internet esse artigo que é seminal, já coloca isso com clareza. E aí a gente volta à nossa questão fundamental, antes de voltar falando do Lúcio Parker. Quando Sócrates se refere a Anaxágoras, dizendo que Anaxágoras descreve as coisas, mas não as explica, a gente pode fazer uma analogia, uma aproximação também com a ciência do nosso tempo e com a psiquiatria do nosso tempo. Quando o psiquiatra afirma que determinado paciente tem esse comportamento porque está com falta de lítio no corpo, será que ele está explicando as causas? Ou será que ele meramente está descrevendo uma situação? E de fato, na ciência contemporânea, especialmente na medicina, há a tendência de confundir esses dois conceitos fundamentais de causa e explicação. Melhor dizendo, descrição e explicação. Você descrever que o corpo, por exemplo, tem uma quantidade de lítio menor do que o normal, e portanto é necessário dar lítio para a pessoa, é descrever a situação de determinado momento, mas não necessariamente descrever a situação de determinada pessoa em determinado momento, mas não necessariamente explicar as causas verdadeiras dessa falta de lítio ou do comportamento que é associado, eu não digo causado, mas associado a essa falta de lítio. Isso em relação a todas as outras psicopatologias. Onde termina a descrição e onde começa a explicação? Aquele que conseguir chegar a uma resposta clara sobre esse assunto, certamente está errado, está equivocado. Esses conceitos não é que eles não sejam interligados. O problema é quando você acredita que eles signifiquem a mesma coisa. O problema é quando você confunde explicação com descrição e toma uma descrição como se fosse uma explicação. E aí o Dr. Satz, no seu artigo seminal, diz que, portanto, todos os tratamentos químicos de doenças mentais estão equivocados.
porque você não pode pressupor uma causa química somente porque existe uma descrição de um fenômeno químico, quando essa causa pode estar em outros lugares. E aí ele se refere a questões psicossociais, a questões de convivência, questões ambientais, a questões familiares, que nós sabemos muito bem que causam transformações que podem ser descritas objetivamente em termos bioquímicos do corpo. Por exemplo, se nós estivermos aqui trancados, as portas trancadas, e lá fora a gente começa a ouvir barulho semelhante a alguém dando tiros, gritos, seja agressivo, seja gritos de dor, e a gente ouve alguém dizer: eu vou entrar e vou matar todo mundo. Certamente o nosso corpo vai começar a reagir de maneiras talvez inesperadas. Alguns vão começar a tremer, outros vão começar a ficar ofegantes, a pulsação da maioria de nós vai disparar, alguns talvez vão fazer xixi, não vão controlar a bexiga. A que isso se refere? A algo químico? O que causou essas transformações que podem ser medidas pela bioquímica? Porque a gente vai ter um monte de adrenalina dentro do corpo, por exemplo. Isso se refere a uma causa química? A uma causa real? Vejam bem, aí alguém corajoso, por exemplo, Alexandre, abre a porta e vê que lá tinha uma gravação de um videocassete passando isso aí para assustar a gente. Onde que está a causa dessas reações químicas do nosso corpo? Muito bem, a ciência vai falar: olha, você teve esse suadouro, vamos explicar, porque você encheu o seu corpo de adrenalina. Mas ele deu a causa? Não, a causa não está na química, a causa está na representação, nesse caso. Você representou algo que nem real era. Compreende a questão? Então, partindo dessas discussões todas sobre a diferença entre representação e realidade, e sobre a confusão que a medicina e a psiquiatria faz entre explicação e descrição, discussões que já tinham 30 anos na época, Lúcio Pachter decide dar um tempo da medicina e tentar estudar o que estava acontecendo. Vai para a Europa e começa a estudar filosofia. Vai para a Escócia, precisamente, e começa a estudar filosofia. E alguns anos depois, volta ao Brasil, 91, 92, e decide dar uma abordagem mais filosófica, porque mais refletida, a todas essas questões. Ele reúne um grupo de pessoas que compartilhavam das mesmas inquietações e das mesmas reflexões. E desse grupo, inclusive, o nosso querido Lúcio Pachter, o nosso querido Hélio Strasburger fazia parte, no Rio Grande do Sul. E eles começam a conversar e debater sobre esses assuntos, sobre a questão da representação, sobre a questão de como a filosofia poderia contribuir para a compreensão dos fenômenos humanos, especificamente dos fenômenos de natureza de desordens mentais, ou até mesmo de insatisfações que nós temos na vida, que muitas vezes você está insatisfeito, está triste, você vai ao psiquiatra e ele vai passar um remedinho da felicidade, ou seja, vai dar uma cura química para um fenômeno que não pode ser explicado quimicamente, sim descrito quimicamente. E com isso ele começa a desenvolver aquilo que passou a se chamar a filosofia clínica. Então a filosofia clínica seria justamente a filosofia de toda a tradição
desde os pré-socráticos até aquilo que ainda não foi inventado na filosofia, para servir de amparo a uma nova prática de auxílio a todos aqueles que precisam transformar as suas representações para encontrar uma vida boa. E quando eu digo uma nova prática, é uma nova prática em termos. Está claro isso para vocês? É uma nova prática, mas é uma prática muito antiga. E mais ainda, quando a gente coloca em termos de uma nova prática, não significa que seja a definitiva, e não significa que seja a melhor, mas sim uma prática que tem uma eficiência muito específica no sentido de compreender essas questões sofisticadas da relação entre representação e realidade, descrição e explicação, e que usa os conceitos de toda a tradição filosófica como poderosas ferramentas para que a gente possa ajudar aquele que precisa de ajuda a se encontrar. E por que eu digo que não é necessariamente a melhor? Porque muita gente vai, por exemplo, se encontrar muito bem numa clínica psicanalítica freudiana ortodoxa. E essa pessoa vai ficar muito bem. Outra pessoa vai conseguir se encontrar perfeitamente bem entrando numa religião. Outra pessoa, por meio de exercícios de respiração alotrópica, vai conseguir encontrar o seu eixo e vai encontrar o bem-estar. Agora, nem todo mundo tem a cabeça correspondente às estruturas propostas por Dr. Freud. Nem todo mundo tem a predisposição e a abertura e, mais ainda, eu diria, a própria generosidade de se expor num exercício de respiração autónoma. Essa pessoa está certa ou está errada? É o jeito dela. Né? E assim vai. O que a filosofia clínica traz de inovador em relação a todas as outras tradições que visam genuinamente a levar o ser humano a encontrar o bem-estar? Elas são genuínas. Tá? O que a filosofia clínica tem de inovador é, em primeiro lugar, a concepção de que não existem, no plano das representações, as representações objetivamente corretas. Não existe verdade a não ser como representação também. E como é que você lida com esse fato? Se não existe verdade a não ser como representação, se não existem as representações corretas que a filosofia clínica vai ensinar, não existe isso na filosofia clínica. Do que se trata? Se trata de doenças? Absolutamente não. A filosofia clínica não vai utilizar tipologias, como é evidente. Não vai utilizar o conceito de complexos, como se faz na clínica psicanalítica ortodoxa. Não vai, nada disso. Por quê? Cada mundo de representações dentro de cada sujeito é peculiar, é particular. E mais ainda, deve ser respeitado. O que a filosofia clínica propõe-se a fazer é inovador, porque ela propõe-se a, por meio de ferramentas filosóficas, que são a fenomenologia, que são a analítica da linguagem, que são o empirismo, tá? E assim,
uma quantidade indefinidamente grande de ferramentas disponíveis na tradição filosófica. Por meio dessas ferramentas, o terapeuta busca, em primeiro lugar, compreender como aquelas representações estão formadas. E dentro daquelas representações, o terapeuta vai perceber, de um modo formal, exatamente onde estamos nós, sem nenhuma teoria da normalidade preconcebida. E mais ainda, o terapeuta, numa construção compartilhada com o seu partilhante, e esse é o nome que a gente dá na filosofia clínica, não é paciente, não é cliente, é partilhante, que é aquele que partilha da sua visão de mundo. O terapeuta vai poder auxiliar essa pessoa a descobrir aquilo que ela tem em si mesma, a partir de que ela pode resolver as suas questões. É mais ou menos o seguinte, simplificando. Quando você vai ao filósofo clínico, a primeira coisa que o filósofo clínico vai buscar compreender é a sua filosofia, que você nem sabe às vezes o que é. E compreendendo a sua filosofia, ele vai depois ensinar para você a usar a sua filosofia no seu próprio bem, em seu benefício. Ou seja, não há uma teoria de como você deveria agir, de como você deveria fazer as coisas, de como você deveria pensar. Pelo contrário, há um profundo respeito às suas representações. Só que talvez você não esteja conseguindo viver de acordo com as suas representações, porque você pode ter representações que não são suas, você pode ter bloqueios criados por si mesmo, ou por representações que você recebeu de outra fonte. Você pode ter choques entre as suas representações. Você pode ter uma representação anulando a outra, ou reforçando excessivamente a outra. E é justamente essas confusões conceituais, mentais, de valores, de impressões, de desejos, que podem ser esclarecidas quando se compartilha essa vivência, essa vida com o filósofo clínico. Em suma, o filósofo clínico ensina o partilhante a usar da maneira mais eficiente possível, da melhor maneira possível, da maneira mais agradável, ensina a usar a sua própria filosofia. Ensina o partilhante a viver do modo como o partilhante é. Para que ele possa se encontrar. É claro isso. Isso significa que o filósofo clínico vai acabar com todas as questões, com todos os nós, com todas as contradições? É claro que não. Algumas das nossas contradições são constitutivas. Algumas das nossas contradições, dos nossos problemas, são fundamentais para que nós continuemos sendo quem nós somos. Alguns dos nossos problemas são tão importantes para a gente, que é o que nos faz, por exemplo, ser artistas, ser poetas, ser grandes matemáticos, ser pessoas capazes de ouvir o outro muito bem, ser amorosos, continuarmos apaixonados pela mesma pessoa 30, 40 anos, ou mudarmos a cada ano de paixão. Ou seja, as questões que a gente encontra e que parecem
trazer contradições para a nossa própria filosofia, não são contraditórias no sentido de algo negativo. A gente pode ter contradições positivas. Cada ser humano vive de uma maneira diferente. Cada ser humano tem os seus valores, tem as suas ideias, tem a sua vida. E os filósofos clínicos, a partir dessa nova abordagem proposta pelo Lúcio Baker, visam, em primeiro lugar, a respeitar profundamente a singularidade de cada pessoa, ao mesmo tempo em que buscam revelar para essa pessoa como essa pessoa pode, a partir das suas próprias ferramentas, lidar com os seus problemas. De modo muito geral, é isso que a filosofia clínica é. É a utilização de toda a tradição das ferramentas filosóficas para continuar o trabalho que sempre foi o trabalho da filosofia, só que agora com um refinamento muito especial e com o objetivo muito claro de levar o indivíduo a viver melhor. Isso de maneira clara. O que a gente não encontra necessariamente na tradição acadêmica. É claro para vocês. E como é que isso é feito? E aí a filosofia clínica tem uma técnica específica. É uma técnica que não depende de uma classificação, de uma doutrinação de diferentes patologias mentais ou diferentes comportamentos. Não há nada disso. A técnica é filosófica. Um curso de filosofia clínica é um curso de filosofia, em primeiro lugar. Uma filosofia a partir de um ponto de vista diferente. Mas ainda assim é um curso de filosofia. Em primeiro lugar, uma filosofia que vai fazer a gente desconstruir várias ideias preconcebidas a respeito do que significa isso, doença mental, comportamento certo, do ponto de vista das representações. Então o relativismo? Não necessariamente. Não exatamente um relativismo. Quando a gente fala de relativismo, a gente está colocando o relativo do ponto de vista absoluto, o que é contraditório. Se você é relativista e diz tudo é relativo, você está dizendo também que aquilo que você está dizendo é relativo, ou seja, nem tudo é relativo. Ou seja, é uma contradição lógica. Então o que a gente diz não é um relativismo. A filosofia clínica não propõe um relativismo, mas sim um certo tipo de relativismo. É o relativismo que corresponde à necessidade de não julgar uma estrutura mental, uma estrutura de representações a partir de outra estrutura de representações. Ou seja, é o relativismo no sentido em que o filósofo clínico, bem treinado, não vai julgar aquele partilhante a partir da sua própria cabeça, reproduzindo assim o jogo de poder tradicional da medicina, do médico que sabe o que é melhor para o paciente. Não é nada disso. Nesse sentido, a gente pode dizer que é um relativismo. São dois seres humanos, um que pede ajuda e o outro que se dispõe a ajudar, não apenas não julgando e não qualificando e não colocando aquilo que ele diz dentro de compartimentos fechados, mas, além disso, respeitando que aquele indivíduo que pede ajuda, que partilha das suas dores existenciais, é também, num certo sentido, um criador de mundo, um filósofo. E que seu mundo, suas representações, devem ser compreendidas, respeitadas e levadas de volta para ele
para que ele possa resolver as suas próprias questões, sozinho, depois na vida, aprendendo o que funciona com ele. É claro para vocês. Assim, eu estou dando uma abordagem bem conceitual da coisa, que é o que eu acho adequado no primeiro momento, no primeiro encontro, para que você entenda do que se trata, né? Então, isso que eu estou fazendo, mais do que explicar, do que dar detalhes, por exemplo, de atendimentos que eu faço no meu consultório, mais do que isso, eu acho importante, numa palestra como essa, uma palestra de caráter geral, mostrar a filosofia da filosofia clínica. Tá? Mas eu vou dar um exemplo que vocês vão entender claramente. Catarina, uma jovem moça, tem um problema sério que ela leva ao filósofo clínico. Esse problema é: ela está apaixonada por um homem, mas ela não sabe por que ela não consegue se entregar a esse amor. Ela quer namorar com ele, quer casar com ele, e ele também mostra estar muito apaixonado por ela, mas alguma coisa sempre acontece que ela foge da relação, né? Então ela o procura e depois o abandona, procura e o abandona. E está se sentindo muito mal com isso, porque ela está se machucando o rapaz. E na filosofia clínica, então, como é que a gente vai trabalhar uma questão como essa? Em primeiro lugar, a gente vai fazer toda a historicidade da pessoa contada pela própria pessoa. O que significa isso? Esse é o primeiro momento de toda a abordagem da filosofia clínica. A pessoa vai lá e vai contar a sua história. A gente vai usar aqui um método duplo de fenomenologia e de analítica da linguagem, no sentido de Wittgenstein. Como assim? A gente vai, em primeiro lugar, aceitar tudo aquilo da forma que vem, com a linguagem do outro que nos ocupa. Essa linguagem é que vai revelar para a gente as representações complexas nas quais o outro se posiciona, que o outro usa para compreender a realidade.